Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos, ó Deus, mais profundos do coração do homem. E nós oramos, Senhor, para que teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, para realmente, ó Deus, encher o nosso coração daquilo que é a vontade do Pai, e então nos esvaziar de nós mesmos, que possamos, ó Deus, cheios do conhecimento da Tua Palavra, responder, ó Deus, com o nosso estilo de vida, um estilo de vida que agrada o Teu coração. Queremos ter uma vida pautada na Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ela é apta, ela é inspirada, ela é, ó Deus, preciosa e pontual para exortar, para encorajar, para impulsionar, para corrigir, para nos instruir, Senhor, e nós queremos declarar que estamos totalmente sujeitos àquilo que ela diz, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória, oramos gratos, hoje e sempre, amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Queridos, então prosseguimos hoje com a série de mensagens Enche o Tanque e Renove a Paixão, falando um pouco sobre a realidade que vivemos no presente tempo no qual nós estamos vivendo. Estamos nesses dias sendo ministrados de como vencer o esgotamento.
em cima de uma palavra que é burn out, que é queimar, é uma palavra em inglês que significa queimar até acabar. A palavra burnout fala de um esgotamento de pessoas que estão fadigadas, sem forças, parece que para continuar. E também, nesse mês, estamos falando sobre a questão de vigilância, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre realidades que ninguém está imune, que todos nós estamos vulneráveis e podemos ser assaltados por ela. Mas a Bíblia, ela nos ensina a andarmos em prudência, em como colocar guardiões, né, para que possamos ficar livres disso, e quem está passando por isso possa encontrar força para sair disso. Então, enchendo o tanque, renovando a paixão, fala sobre nós não andarmos vazios, achando que estamos cheios de tudo, os mais vazios, e na verdade cheios de nada. Então que possamos parar de provocar a fé, né? Porque quando nós andamos com o carro no vermelho, a gente está falando assim, não, nós estamos provocando a fé, né? Estamos andando pela fé. Quem já teve essa expressão quando está andando no vermelho, nós estamos andando com o carro pela fé, né? Está lá no vermelho e não sabe, não, está confiante, não, dá para andar mais um tanto, vamos andando, né? E nunca para poder então abastecer e encher o tanque, e então poder ter autonomia com segurança para poder se movimentar. Então nós precisamos ser prudentes, mas às vezes acontece de o sinal vermelho fazer com que a gasolina acabe. E aí o que acontece quando acaba a gasolina de um carro? Você precisa de ter conhecidos, você precisa de ter amigos, para você poder ligar e poder te socorrer. Tem gente que está andando, né, provocando a fé no sentido vermelho das suas emoções, e às vezes parou e precisa de ligar para alguém, para que alguém leve um golinho de gasolina, que você possa chegar até no posto para você encher novamente. Porque o amigo, ele pode levar um tanto para poder dar ali um pouco de auxílio para você chegar até o posto, mas dificilmente um amigo pode levar, né, um galão que vai encher o tanque do seu carro. Ele vai colocar o mínimo para que você possa chegar onde você tem que chegar. Então, na fé, nas realidades emocionais e espirituais é a mesma coisa. Os amigos, eles vão muitas vezes ali trazer uma quantidade que vai te dar impulso para você ir até a fonte, até o posto, para encher o tanque. Esse posto é o Senhor. Então, o seu amigo não pode buscar por você. Ele pode te impulsionar, mas ele não pode buscar por você, porque cada um tem a sua particularidade. Então assim também é na nossa realidade emocional e espiritual. Nós precisamos de amigos para que a gente possa contar, que quando acender o vermelho parar, a gente possa ligar para poder levar ali um litrinho de gasolina de fé, para poder impulsionar, dizer, não fique parado aí, vá até o Senhor, porque Ele quer encher teu tanque, renovar a sua paixão, para que você continue. Aleluia. Você tem amigos que você pode contar? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas os seus amigos não vão fazer por você o que só você pode fazer. Amém? E buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para a gente impartir nessa noite. E o tema do episódio de hoje é: grandes homens e mulheres de Deus se esgotam e desanimam? Sim, mas não permanecem. Grandes homens e mulheres de Deus se esgotam e desanimam? Sim, mas não permanecem nesse lugar. Aleluia. E aqui nós vemos um grande homem de Deus, que a Bíblia nos relata que é Elias.
Elias foi um grande homem de Deus. Viveu de forma intensa o propósito e a missão de Deus Pai para a vida dele. Ele é conhecido como um profeta. Elias é conhecido como aquele que é dito que quem viria, Jesus, seria aquele que viria no espírito de Elias, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Elias, ele tem um retrato muito pontual de um grande homem de Deus na Bíblia, de uma grande história, mas vamos conhecer um pouquinho a história dele. A Bíblia aqui para nós em Tiago 5,17 fala que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então ele era um grande homem de Deus, mas ele também tinha sentimentos como nós. Ele não era alguém que foi criado diferente daquilo que é a essência que nós somos criados. Ele foi criado a mesma essência, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ao sentimento de alegria, de tristeza, sentimento de ânimo e de desânimo. Ele foi sujeito aos mesmos sentimentos, como nós. A Bíblia diz que ele se levantou como voz profética, como profeta, na geração dele, no tempo dele, quando um rei, que estava no governo naquela época, chamava Acabe, um dos piores reis de Israel. E a Bíblia diz que Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher que não adorava o mesmo Deus que Acabe, no começo da sua caminhada, adorava, que era o Deus único e verdadeiro. Jezabel adorava a Baal e aos postes ídolos. E então Deus levanta Elias como uma voz profética para poder denunciar as escolhas erradas, os caminhos errados que Acabe estava andando, levantando altares para outros deuses, levantando postes ídolos, levantando templos para adorar o Deus Baal. E eles então tinham consigo, e o povo de Deus acabou se corrompendo, e também começou a ir no barco, queridos, porque há um ditado aí fora que todos os caminhos levam a Deus. É mentira, só existe um caminho que leva a Deus, e ele diz, pela boca dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, não é todos os caminhos que levam a Deus, Jesus é o único caminho que leva a Deus. E ali o povo de Deus, que carregava a nomenclatura de povo de Deus, começou a flertar com outros deuses. E esses postes ídolos, e o Deus Baal era tido como o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então agora Elias começa a confrontar Acabe e o povo de Deus daquela época, dizendo que eles precisavam se voltar para a verdade, para o único Deus. Mas Acabe não dava ouvidos. Então Elias, ele orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu sobre a terra, e veio uma grande miséria então sobre aquele tempo, porque Elias orou dizendo que não era para chover e não choveu. E então agora Elias, depois de 3 anos e 6 meses, ora para chover e chove, para que Acabe então, juntamente com Jezabel e todo o povo que ali estava, pudesse entender que só existe um Deus único e verdadeiro. Mas mesmo assim continuaram na ignorância e na cegueira, continuaram na desobediência. E a Bíblia diz que então Elias faz um desafio para os profetas de Baal,
e para os profetas dos postes ídolos. 450 profetas de Baal e 400 profetas dos postes ídolos, para subir no Monte Carmelo, e diz: clame ao Deus de vocês, faça um sacrifício, prepare um altar, ofereça um sacrifício, e que o Deus verdadeiro desça com fogo e queime o sacrifício que está sobre o altar. Então começou com os profetas de Baal e dos postes ídolos, e eles clamando ao Deus deles, clamando, e passou horas e horas e nada. E Elias disse: será que o Deus de vocês está dormindo, que não está ouvindo vocês? E eles começaram a se automutilar, para poder então de alguma forma chamar a atenção do Deus deles, e nada aconteceu. Mas Elias então começou agora a orar e a clamar ao Deus dos céus, para que enviasse fogo. Ele preparou o altar, ele preparou o sacrifício, e agora ele orou, dizendo: Senhor, desce com fogo, para que eles saibam que só há um Deus em Israel. E a Bíblia diz, queridos, que após a oração de Elias, Deus veio e desceu com fogo, e queimou o sacrifício que estava sobre o altar. E todos ali caíram de joelhos, e começaram a declarar em uma única voz: só existe um Deus em Israel, só existe um Deus em Israel. Começaram a dar glória a Deus. Mas para isso Elias teve que se levantar e dizer: até quando, o povo de Deus, vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Ou vocês servem ao Deus único e verdadeiro, ou vocês servem Baal. Porque o povo estava dividido. O povo que era tido como povo de Deus servia a Deus, mas servia a outros deuses. Então Deus usou Elias para dizer: eu não quero um povo dividido, eu quero um povo inteiro. E então o Senhor veio com fogo do céu e consumiu o holocausto. E então naquele dia ele matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos. Foi uma grande vitória. Ele agora então estava ali animado, dizendo: glória a Deus, agora o povo vai se voltar para o Senhor, agora o povo vai se arrepender, vai voltar para o Senhor, e vai parar com essa bobeira de criar e construir outros deuses, ou criar outros caminhos para querer acessar aquilo que eles mesmos querem, que na verdade eles são, o Deus deles é o ventre, eles querem que Deus faça aquilo que eles querem. Não, mas agora eles entenderam que a direção vem do alto, que o fogo vem do alto. Elias estava animado, mas logo após ele ter destruído com os falsos profetas de outros deuses ali, isso chega aos ouvidos da mulher de Acabe, Jezabel. Uma mulher extremamente manipuladora, sensual, persuasiva, que na verdade fazia do seu marido um mal acabado, né? O nome dele não podia ser Acabe, mas mal acabado na verdade, porque ele não tinha voz para nada, não tinha governo de nada dentro da sua casa. Tudo que ela falava, ele consentia. Tudo que ela falava era dominante sobre ele. Ele não tinha voz para nada. E a Bíblia diz que o fim daí não foi muito legal. Mas já nós vamos chegar no fim do mal acabado e da Jezabel. Mas a Bíblia diz que quando Jezabel ficou sabendo, ela falou: eu quero a cabeça desse Elias. Eu não vou sossegar enquanto eu não tiver a cabeça dele na minha mão. Eu vou destruir ele. Eu vou acabar com ele. E a Bíblia diz que quando Elias ficou sabendo disso, olha o poder que tem a mulher. Ele matou 450 profetas de Baal e 400 de postes ídolos. Mas agora a ameaça de uma mulher fez ele se trancar dentro de uma caverna. Olha, se você está perto de uma mulher, fala assim: meu Deus, hein? A mulher tem influência, irmãos.
Use essa influência para o reino e para o bem, em nome de Jesus. Aleluia. Elias bambeou as pernas de medo e correu para dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna agora ele começa, na verdade antes dele chegar na caverna, ele dorme debaixo de uma árvore. De tão cansado que ele está, ele se esconde, ele dorme debaixo de uma árvore. E ali então vem um anjo e serve ele com pão e água. E ele se esconde então dentro dessa caverna, no Monte Horebe. E ali, queridos, ele começa a ter crises existenciais. Na verdade, a ameaça de Jezabel foi uma gota só. Ele já estava cheio, ele estava esgotado. Diante de toda a trajetória, para analisar. Durante 3 anos e meio que ele orou e a seca aconteceu, ele teve que se afastar dos amigos dele, ele teve que viver escondido, ele teve que viver isolado, ele teve que viver sozinho durante 3 anos e meio. Ele já estava no seu limite. Mas um homem que orou e parou de chover, um homem que orou e voltou a chover, um homem que orou e Deus desceu fogo do céu. É o mesmo homem? É o mesmo homem. Um homem que agora chegou no seu limite. Mas por que ele chegou no limite dele e se escondeu dessa forma? Se ausentou dessa forma? Vamos ver a causa, por conta de uma palavra chamada frustração. A frustração fez com que ele chegasse nesse lugar agora. E qual é a causa? Por que ele chegou nesse lugar? Porque ele deixou de olhar para o Senhor. E ele começou a olhar na perspectiva e no resultado dos outros, do que os outros iam fazer, a perspectiva do outro. Ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a olhar para o outro. Porque, queridos, diante de tudo que ele viveu e mostrou para o povo de Deus, o que ele esperava? Que o povo se alinhasse, que o povo criasse juízos. Mas ele foi frustrado, porque o povo continuou na desobediência. Continuou dividido entre Deus e outros deuses. A frustração levou ele para esse lugar. A perspectiva frustrada daquilo que ele almejava e que não aconteceu, levou ele para dentro de uma caverna, a fugir, a se esconder. Então qual é a causa dessa frustração de Elias? Foi tirar os olhos do Senhor e olhar para a perspectiva e resultado que os outros poderiam dar em cima daquilo que ele estava movimentando. E quais foram os sintomas? Vamos identificar os sintomas que ocasionou isso em Elias. Elias teve medo, Elias teve isolamento, Elias estava com exaustão, Elias entrou numa linha de comparação, ele entrou também numa linha de vitimização, ele entrou também numa linha de decepção. Porque quando ele estava ali, queridos, naquela caverna, tudo isso estava como um vulcão em erupção dentro de Elias, mexendo com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Ele ficou com medo de Jezabel, ele se isolou, na sua exaustão, ele se escondeu.
Ele começou a andar em comparação, ele dizendo sobre aqueles que eram os seus antigos, aqueles que andaram também como povo escolhido. Ele começou a fazer comparação do que o povo antigo viveu e com aquilo que ele estava vivendo. Ele começou a fazer comparações. Ele começou a se vitimizar e dizer: só tem eu fiel, Senhor. Os outros tudo se dobraram, não existe nenhum mais, só tem eu. Ele se sentia a última Coca-Cola do deserto, irmãos. Ele se sentia a última bolacha do pacote. Ele começou a se vitimizar por conta da decepção dele. Então Deus disse para ele: ei, Elias, desperta, acorda. Tem mais 7.000 que não se dobraram, não é só você não. Você não está sozinho não. Ei, Elias, sai desse lugar. Ei, Elias, você é meu escolhido. Ei, Elias, eu sou o teu descanso. Ei, Elias, eu sou aquele que sara as suas decepções. Ei, Elias, eu sou suficiente para você. Nós precisamos entender que emoções fora de controle distorcem a nossa percepção da realidade, afetando a nossa visão sobre nós mesmos e Deus. Vou repetir: emoções fora do controle distorcem nossa percepção da realidade, afetando nossa visão sobre nós mesmos e Deus. As emoções de Elias estavam fora de controle. Então ele perdeu a noção e a percepção da realidade. Ele criou um mundo inexistente dentro dele. Quando as emoções estão bagunçadas, a gente perde a percepção da realidade. E a gente cria a nossa própria realidade, onde parece que ninguém consegue acessar. Mas nesse lugar, a nossa visão, ela se perde de quem realmente somos e de quem Deus é. Por isso que as nossas emoções, elas não podem entrar num lugar de descontrole, mas elas precisam estar no controle de Deus. Por isso que nós precisamos continuar olhando para Ele, porque tirar o olhar dEle faz com que escuridão nos assombre. Porque o salmista diz: contemplai e sereis iluminados. Então a falta de contemplação em Deus gera escuridão ao nosso redor e dentro de nós. Por isso nós precisamos entender o que lemos no começo do culto, que o Evangelho é uma contínua prática daquilo que recebemos, daquilo que aprendemos e daquilo que ouvimos. Precisamos fazer, porque só dessa forma o Deus da paz será conosco. Aleluia, queridos. Primeira coisa, nós compreendemos então qual é a causa. A causa foi Elias tirar os olhos do Senhor e criar expectativa em pessoas. Os sintomas são medo, exaustão, isolamento, comparação, vitimização e decepção. Nunca coloque sua esperança e o sentido da vida em resultados ou circunstâncias, mas sim em Deus. Vou repetir: nunca coloque sua esperança e o sentido da vida em resultados ou circunstâncias, mas sim em Deus. Todo o sentido da nossa vida e a nossa esperança precisa estar nele, nunca em circunstâncias, nunca em resultados, mas em Deus. Aleluia. Elias,
ele era remanescente fiel no meio de um povo que estava totalmente corrompido. Mas ele permanecia firme, profetizando e comunicando o que Deus tinha para comunicar, porque ele estava olhando para o Senhor. Quando ele deixou de olhar só para o Senhor e passou a olhar para os resultados e para as circunstâncias, ele perdeu então o sentido e a esperança. Deus é a nossa esperança, Deus é quem nos traz sentido, aleluia. E como que a gente trata esse problema? Como que Deus tratou esse problema com Elias? Trazendo para ele descanso. Deixou ele dormir e colocou um anjo para cuidar dele, dando disciplina, ou seja, dando uma alimentação saudável. O anjo estava ali servindo ele continuamente, enquanto ele dormia, ele acordava, ele tinha já o pãozinho quentinho e a água para ele tomar. Então ele teve que ter disciplina no que ele estava comendo. Os céus estavam disciplinando e corrigindo a forma dele comer, porque dentro da caminhada dele, ele comia de qualquer jeito. E quantos de nós muitas vezes estamos comendo de qualquer jeito? Comer certo faz a gente ficar certo. Comer errado faz a gente também ficar errado, em todos os sentidos, porque daí a gente não tem saúde, a gente bagunça aquilo que é a essência que fomos criados. Então nós precisamos ter disciplina de como comemos, o que comemos, quando comemos. A negligência, as pequenas negligências é que ocasiona os grandes transtornos. Jesus disse que aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Então a gente é o que come. Fala para a pessoa do céu, você é o que você come. Precisamos cuidar do que a gente tem comido, do que a gente tem se alimentado. Precisamos cuidar do descanso. Queridos, se descanso não fosse tão importante, Deus no sétimo dia não tinha descansado, não colocou isso como ordem para nós. O descanso é uma realidade que nós precisamos ter. Mas volto a dizer, descanso não é não fazer nada, ficar sentado na frente da televisão assistindo Netflix. Descanso é você poder contemplar tudo que você tem feito e ser tomado de satisfação, porque você tem feito o teu melhor. É você no tempo de descanso poder sentar com a sua esposa e perguntar para ela como que eu estou como marido. É você como esposa no tempo de descanso sentar com o seu marido e dizer como eu estou como esposa. É no tempo de descanso você sentar com seus filhos e perguntar dos seus filhos como você está sendo como pai, como está sendo como mãe. É você poder falar para os seus filhos como eles estão sendo como filhos. Tempo de descanso é a gente parar e orar junto como família e buscar a face de Deus. Tempo de descanso é a gente adorar junto como família. Tempo de descanso, queridos, tem a ver com uma presença que nos checa, que nos revisa, para que a gente de forma saudável possa prosseguir. Mas muitos de nós estamos buscando descanso do modo errado. Queremos descansar fazendo nada. Você já entrou nesse lugar? Você já ficou um dia inteiro fazendo nada? Quando você termina o dia, você está mais cansado do que você começou o seu descanso. Você deita, quer dormir, não, vou dormir o dia inteiro. Aí você acorda com dor nas costas. Você fala, meu Deus do céu, por isso que eu estou mais cansado. Parece que eu preciso dormir 40 horas. Não, queridos, o descanso que Deus nos ensina é diferente. Tem a ver com a presença dEle, nos envolvendo em toda a esfera de quem a gente é. Aleluia. Tenha descanso. Descanse da forma correta. Tenha disciplina. Outra coisa é o desabafo. O Senhor começou a tratar com Elias. O que você está fazendo aí?
Deus provocou Elias desabafar, jogar para fora. Se você ler Tiago 5,16, vai dizer: confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que então sejamos curados, porque muito pode em seus efeitos a oração do justo. O Senhor estava trazendo para Elias a oportunidade de desabafar, de confessar aquilo que estava angustiando ele. Mas Deus não deixou barato. Desabafou, jogou lá uma carreta de coisa ruim. Não, o Senhor veio como um artesão, pegando todo o desabafo de Elias e fazendo daquilo que ele estava falando, trazendo ressignificação, reposicionamento no coração dele. Ele falou assim: eu sou o único. Opa, você não é o único, tem 7.000 que não se dobrou. Acalme seu coração. Ele quis a morte. Ele pediu para Deus levar ele. Ele desejou a morte. Deus deu a morte para ele? Não, Deus deu o quê? Refrigério, ressignificação, para que ele pudesse voltar a ter celebração de vida. E então, depois que ele desabafa e é ressignificado, agora entra o deleite, o desfrute. A Bíblia diz que Deus pediu para que Elias saísse para fora da caverna. E aí então ali agora veio uma forte tempestade de vento. E Deus disse que ele não estava no vento e na tempestade. Veio um terremoto, Deus disse que não estava no terremoto. Veio fogo e Deus disse que não estava no fogo. Aí veio um sussurro suave. E Deus então estava no sussurro suave. Dizendo o que para Elias? Eu vim de forma poderosa sobre a tua vida, Elias. Eu fiz grandes coisas através da sua vida, mas entenda uma coisa: eu também sou o sussurro suave. Eu sou aquele que quer ter intimidade com você. Eu sou aquele que quero te ter nos meus braços. Porque tudo que eu fizer a partir de você é um resultado e um reflexo daquilo que você é comigo. Ei, eu quero você junto de mim. Sussurro a gente ouve quando a gente está no colo, quando a gente está próximo. Então agora Deus disse: eu estou no sussurro suave. Então o Senhor ressignificou a história de Elias, tirou ele de dentro da caverna, para que ele continuasse e cumprisse a missão dele. Ele ungiu outro rei. Ele então agora começou a trazer Eliseu para caminhar junto com ele, ao ponto de o Senhor tomar ele para si. Veio uma carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu um certo dia. E a capa de Elias agora repousou sobre Eliseu, para que Eliseu continuasse o que Elias tinha começado. E então ele subiu num redemoinho. O Senhor tomou ele para si. Foi um grande homem de Deus, que teve decepções e chegou no limite, mas que não permaneceu naquele lugar. O Senhor tirou ele de lá, ressignificou ele e levantou ele com mais autoridade. Sabe de uma coisa, queridos? Lutas e desafios que nós enfrentamos nos prepara para aquilo que Deus ainda tem para fazer. Às vezes não vamos entender e está tudo bem não entender. A gente precisa continuar obedecendo e olhando para Ele. Para que a escuridão não nos invada, nós precisamos continuar olhando para Ele, aprendendo com Ele, recebendo dEle, ouvindo dEle e fazendo como Ele. Porque dessa forma o Deus da paz será conosco, continuamente e constantemente. Nós vamos entender que o verdadeiro descanso se encontra em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos liberta da tirania da culpa, do ego e do medo.
O verdadeiro descanso se encontra em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos liberta da tirania da culpa, do ego e do medo. Deus identificou a causa, Deus apontou os sintomas e Deus tratou o problema. Sabe de uma coisa, eu não sei qual é a causa, mas Deus sabe qual é a causa que muitas vezes tem atribulado seu coração. Ele sabe quais os sintomas que você tem refletido. E Ele sabe qual é o problema que precisa ser tratado. Deixa Ele tratar. Sabe, queridos grandes homens e grandes mulheres de Deus, sempre vai estar nesse ritmo. Tem hora que parece que está voando, parece que está tudo bem. Tem hora que parece que está lá embaixo. É Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ele me faz andar em passos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Aí daqui a pouco ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, quando a gente sabe que Jesus é o nosso bom pastor, nós vamos andar por passos verdejantes e águas tranquilas, mas nós também vamos andar pelo vale da sombra da morte. Mas o que a gente precisa entender é que Ele está com a gente, então a gente não precisa temer. Aleluia, queridos. Elias passou por tudo que ele passou. Ele era um homem experimentado em Deus. Talvez você já experimentou tantas coisas em Deus, tanto poder de Deus já na sua vida. Se você ainda não viveu, eu profetizo que você vai viver. Mas saiba de uma coisa, queridos, todo o poder manifesto do Senhor faz com que aumente o nosso nível de renúncia e o nosso nível de dependência e contemplação de quem Ele é, para que a gente não se perca da realidade de quem Ele é. Aleluia! Porque todo poder e todo fazer sem Ele não tem sentido. Ele é a essência de tudo. Aleluia, queridos. Então nessa noite enche o tanque e renove a paixão. Independente das circunstâncias que você tem enfrentado e passado, permaneça no Senhor. Queridos, em nome de Jesus, entenda que grandes homens e mulheres de Deus vão passar, queridos, pelo estreito. A Bíblia diz, queridos, que a porta que leva para o reino, ela é estreita, ela não é larga. Diz que o caminho largo, muitos entram por ele, mas o caminho estreito, poucos entram por ele. Ou seja, queridos, o negócio é estreito. Mas nós precisamos permanecer, queridos, aleluia. Porque de nada tem valor a oliva, o fruto da oliveira. De nada tem sentido a uva. De nada tem sentido, queridos, o trigo, se não for esmagado. Nós precisamos entender, queridos, que a uva esmagada vai gerar o suco, vai gerar o vinho. O trigo esmagado vai gerar a farinha para produzir aquilo que a gente vai se utilizar. E o fruto da oliveira, queridos, a oliva vai ser espremido para poder nos dar o azeite. Queridos, nós vamos ser espremidos, mas precisamos entender que o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é aquele que nos alinha, queridos, que nos dá disciplina. A palavra disciplina vem do original discípulo, ou seja, todo discípulo tem uma disciplina. Nós precisamos ser disciplinados, aleluia. Nós precisamos entender que esse desabafo é jogar para o Senhor aquilo que tem nos inquietado, aquilo que está tentando nos dominar, para que então o Senhor nos dê graça para dominar esse sentimento e não ser dominado por ele, para que a gente possa ter deleite, ou seja, desfrute. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, Ele veio para que a gente possa desfrutar da vida que só Ele pode dar, e muitas vezes nós não estamos desfrutando. Temos dificuldades demais da conta, irmãos. Quem está vivo está passando por luta, passando por desafio. Mas nós vamos entender que o desfrute e o deleite da vida é contemplar Ele, é estar com Ele. Que gracioso é poder estar no culto e podermos adorar a Ele. Ah, queridos, que gracioso é poder acordar todos os dias de manhã e dizer: Jesus lindão, bom dia, inspiração da minha vida, vamos junto. Vamos vencer o leão, o urso, o Saul, o Golias, vamos vencer tudo eles, vamos juntos, Jesus, aleluia.
O deleite da vida está, queridos, com quem está com a gente. Aleluia, queridos. Por isso que o deleite da vida não está no ter, mas está com quem você anda. Tem gente que quer ter para poder deleitar, queridos, não. Quem valoriza a presença de quem está junto, queridos, deleita em qualquer circunstância, queridos. Comendo um arroz com ovo ou comendo uma picanha, irmãos. Aleluia. Porque o que importa é a presença. É a gente se deleitar da presença. Aleluia, queridos. Para de se desgastar por aquilo que tem preço, se desgaste por aquilo que tem valor. Aleluia. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Todos os dias o Espírito Santo, ele vai confrontar a gente, e vai apontar a causa, os sintomas, e ele vai tratar o problema, porque ele não quer que a gente seja um problema. Aleluia. Todo aquele que foge do tratamento de Deus, acaba se tornando um problema. Deus, ele quer tratar o problema, para que você não seja um problema. Aleluia, queridos. Fala para o seu lado, Deus quer tratar os seus problemas, para que você não seja o problema. Fala assim, receba em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Tem uns que estão meio dormindo, nem processou o que o pastor falou. Tem alguém acordado aqui, irmãos? Senão eu vou começar a pregar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu lado, não foge do tratamento de Deus, não. Fala, não tem como fugir. Fala, para de ser bobinho. Não tem como fugir dele, não. Ele te cerca de todo lado, irmãos. Salmo 139 fala pra gente que não tem como a gente se ausentar dele não, queridos. Não tem como se esconder dele não. Ele acha a gente. Aleluia. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, irmãos. Não dá. Não dá para viver longe do amor dele. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos conforta, ela nos confronta, ela nos alinha, ela nos ajusta, para que dentro de um lugar de prudência, de vigilância, possamos andar com o tanque cheio e renovados na paixão. Não nos deixa perder o olhar do Senhor, Senhor. Não nos deixa. Não nos deixa olhar para os resultados, ó Deus, e para as circunstâncias. Nós queremos continuar olhando para quem o Senhor é. Porque olhar para os resultados e circunstâncias muitas vezes faz a gente perder a visão de quem nós somos e quem o Senhor é. Então, Senhor, eis-nos aqui. Conserva a nossa visão saudável. Queremos viver a plenitude da vida, Senhor, que é Jesus. Queremos continuar olhando para o Senhor. Elias nos ensina que mesmo vivendo grandes experiências, podemos muitas vezes ser tomados pelo esgotamento e pelo desânimo. Mas o Senhor também nos ensina com a vida dele que nós não podemos permanecer nesse lugar. Precisamos ser ressignificados e continuar a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a focar na missão, a preparar outros, porque isso foi o que deu sentido para Elias novamente. Enxergar que tinha outros que precisavam receber da porção que ele recebeu, para que ele pudesse então ser tomado literalmente para o Senhor. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Nos ajude a entender que o sentido da vida é multiplicar a vida. Eis-nos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, no nome de Jesus, Senhor. Cura quem precisa de cura. Trata quem precisa, Senhor, ser tratado. Livra-nos, ó Deus, de fugirmos do problema. Nós queremos encará-los de frente e resolvê-los. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E para o louvor da Tua glória, nós oramos e agradecemos em fé, hoje e sempre. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça de Cristo, o Senhor e Salvador,
o amor eterno de Deus o Pai, o nosso Abba Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.